Tudo bem, meus amigos? Nesse modelo de transformador, ele tem as informações. Mas se eu pegar um transformador que não tenha nenhuma informação, como identificar? E eu vou falar sobre isso. Assista o vídeo até o final, fique comigo. Então, meus queridos amigos, nós temos aqui um transformador, tá? Esse transformador é chamado de transformador abaixador, tá? É um autotransformador. Por que autotransformador? Porque os autotransformadores, eles têm a função de elevar ou reduzir, tá? Ou seja, eles diminuem ou aumentam o nível de tensão. Esse aqui, ele diminui o nível de tensão, ou seja, ele tem três opções de entradas: em 110 volts, em 220 volts ou em 380 volts. É um transformador que vai receber a tensão de 110 entre fase neutro, de 220 entre fase neutro, fase e fase, de 380 entre fase e fase, tá? E ele vai sair o quê? 24 volts em tensão alternada. Transformadores, eles são capazes de entrar tensão alternada e sair tensão alternada. Agora a fonte não, fonte entra uma tensão, sai outra tensão, além de reduzir ele muda para tensão contínua, fonte tem essa função, transformador não, entra uma tensão e sai outra, tá? Esse aqui é um transformador abaixador, corrente de 3 A, 72 volt ampere, tá? E a tensão de 24 volts de saída. Temos as informações aqui, show! E se não tivesse, como eu saberia? Como eu iria identificar qual é a entrada e qual é a saída desse cara? Como eu saberia? É muito simples, tá? Primeiramente, nunca se confunda com a espessura dos cabos e muito menos com as cores, porque os fabricantes mudam muito as cores de entrada e saída. Então, a primeira situação que você precisa ter é um multímetro. E esse multímetro deve ser capaz de ter uma escala para medir resistência, tá? Aqui eu estou medindo resistência. Eu vou colocar ele aqui numa posição em que vocês possam ver. Eu acredito que aqui vocês já conseguem ver, tá? Observe que ele mede resistência. E aqui ele está em mega. Por quê? Porque, obviamente, eu não estou medindo nada, tá? Primeira situação que eu vou fazer é medir esses dois cabos. Eu vou medir entre si, tá? Então, uma ponta de prova eu coloco aqui e a outra ponta de prova eu coloco aqui, ó. Ok? Professor, se segurar com o dedo dá diferença? Vamos ver isso na prática. Estou segurando com o dedo aqui e estou segurando com o dedo aqui. Observem que a minha resistência aqui tá dando 1.5 ohms ali, ó, ferradurazinha ali, né? Tá ali, ó. 1.2 ohms, tá? Agora, se eu tirar os dedos aqui, só para vocês verem para fins de teste e medir direto com a ponta de prova no cabo aqui, ó. Vocês podem perceber no aparelho que está dando ali 1.5, 1.4, 1.3, ou seja, para esse tipo de teste não vai mudar nada se eu segurar com as mãos ou não, tá? Então não tem problema, até porque está tudo desligado. Então observe que a minha resistência é 1.2 ohms, é uma resistência extremamente baixa, tá? Agora eu já posso imaginar que com essa resistência extremamente baixa, a minha parte abaixadora, a minha parte que tem a redução de tensão é essa aqui, ó. Professor, por quê? Vocês já vão entender. No outro lado aqui, tá? Nós temos aqui 4 cabos. O cabo preto, ele é um cabo 0 volts, tá? Ou seja, um cabo neutro aqui. Então, eu coloco uma ponta de prova nele. Procure o cabo preto, tá? Que em geral sempre vai ser o cabo 0 volts, ou seja, um neutro. E uma ponta de prova eu vou segurar nele. E a outra ponta de prova eu vou colocar no branco aqui, ó. Olha ali, ó. Estou segurando uma no preto e a outra no branco ali, ó. Olha a resistência que ele vai me dar. 12.7 ohms. Baixa. Vamos medir agora com o amarelo. Tá dando quanto? 29.6. Vamos medir com o vermelho. Vai dar quanto? 68.1. Ou seja, observem que entre preto e branco eu tenho uma resistência bem menor, depois com amarelo um pouquinho maior e com vermelho um pouco maior.
todas essas resistências são bem maiores do que essa aqui, correto? Então, a menor resistência na minha medida do transformador, eu sei que é a parte abaixadora, ou seja, a parte de tensão menor. Qual seria a tensão menor em um transformador aí? Por exemplo, nós poderíamos ter aqui 24 volts, ok? Ou 12 volts, enfim. Então, eu sei que essa parte é a parte abaixadora, tá? Ou seja, se eu teria aqui 12 volts ou 24 volts, enfim, eu já sei que isso aqui eu nunca vou ligar na tomada, senão eu vou botar fogo. Porque, primeiramente, eu tenho uma resistência extremamente baixa, olha ali, ó. E com isso, obviamente, eu vou ter um curto-circuito. Resistência bem baixa. Agora, se você observar aqui, quando eu coloquei uma ponta de prova no cabo preto e a outra no cabo branco, eu tive uma resistência um pouco menor. Depois, preto e amarelo, uma resistência um pouco maior. E preto e vermelho, uma maior ainda. Se eu tenho 3 resistências diferentes, obviamente eu posso fazer ligação desse cara com 3 tensões. Quais são as principais tensões que a gente tem? 127 ou 110, né? 220 e 380, tá? Então, obviamente, eu sei que a menor resistência, que é preto com branco, eu vou ligar ele em 110, ou enfim, 127, tá? Tô dando um exemplo aqui, ó. Eu sei que preto com amarelo, vou ligar ele em 220. Eu sei que preto com vermelho, vou ligar ele em 380. Por quê? Esse aqui, obviamente, eu sei que é o 12 ou 24 volts, enfim, a tensão menor que existe. E aqui eu sei que eu tenho 3 tipos de tensão. Aqui, como foi a menor resistência, eu sei que vai entrar 127 ou, enfim, 110. Eu sei que aqui vai entrar 220 e eu sei que aqui vai entrar 380. Por quê? Novamente, menor tensão, segunda menor tensão e terceira menor tensão. Então, você pode alimentar tranquilamente ele, por exemplo, amarelo e preto com 220, que aqui eu vou descobrir qual é a tensão de saída, que provavelmente vai ser 12 ou 24 volts, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que a primeira informação que vocês devem ter é a do transformador. Se não tiver, dá para usar esse teste, tá bom? E se você, de repente, tem uma outra técnica ou tem mais dúvidas, vai ser um prazer também aprender com vocês. E se você quer aprender mais sobre essa área maravilhosa aqui de elétrica, motores elétricos, transformador, comandos elétricos, enfim, CLP, inversor, eletropneumática e muito mais, temos a Serpa Treinamentos, uma escola de cursos online com certificado válido em todo o país. Mais informações chama no Zap ou na descrição do vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus.